Vamos ver agora o especial sobre Tarsila do Amaral, com os comentários de doutora Cláudia sobre os seus quadros e a entrevista exclusiva que a repórter Helena Melandri realizou numa fazenda do interior de São Paulo com Lenu, a sobrinha querida de Tarsila que conviveu intimamente com a pintora. Tarsila sempre ia a essa fazenda para visitar seus pais e familiares. Stop a destruição da terra, a fome e doenças, guerras, misérias e inconsciência. Que tipo de inspiração ela dá para esse trabalho? Bom, eu acho que o que me interessa mais na Tarsila é a Tarsila mulher, é a Tarsila personalidade, além dos quadros que todo mundo ama, mas é a Tarsila mulher, personalidade, o arrojo, o avanço que ela tinha para a época dela. E eu fico encantada de ver como uma mulher, né, que nasceu no interior de São Paulo, de uma família tradicional, ela enfrentou todos esses preconceitos familiares, sociais, mesmo intraculturais, né, entre as culturas, para fincar o pé no que ela acreditava, no que ela sentia como de valor e que hoje nós vemos que ela tinha toda a razão nas ideias que ela tinha, nos propósitos dela. Tanto que ela levou atrás dela toda uma quantidade enorme de outros artistas, literatos, baseados, inspirados no trabalho dela. Então é uma mulher indiscutivelmente muito arrojada, muito além da sua época. Como que uma mulher transcendental, se você pode dizer. Então, qual é a relação da senhora com a Tarsila do Amaral? Tia Tarsila era irmã de papai. Ela era 14 anos mais velha que papai e papai dizia que foi ela que ensinou as primeiras letras para papai. Havia muita afinidade entre ambos. Sempre houve. Tia Tarsila, o pai era Amaral, o avô, o bisavô, até todo lado Amaral. E como São Paulo era muito pequenininho, Tietê e Itu, havia muito casamento entre eles. Então havia bastante casamentos entre os Amarais e os Souzas. Os Souzas seria o lado, vamos dizer, da minha mãe, do avô, do bisavô da Cláudia, como eu falei para você, o lado Souza e o lado Amaral. E qual é o ideal mais importante dela? O que a senhora acha? Eu acho que Tarsila traz, por exemplo, valores como a importância de ser verdadeiro, de se conservar a honestidade, a ausência de pretensiosidade no que se faz, a ausência de máscara social. A Tarsila, ela chocava as pessoas porque ela era muito ela. Então ela usava sempre o batonzinho carmim, como aparece nesse autorretrato, os cabelos puxados para trás, as sapatilhas douradas. E então ela não estava preocupada em vestir uma máscara. E na psicanálise, né, nesse campo que eu me especializei, a gente sabe que uma pessoa assim é uma pessoa mais sã, mais equilibrada. Que o que caracteriza o indivíduo neurótico justamente é esse uso da máscara, esse esconder da sua autenticidade. E é uma coisa que Tarsila não tinha. Quer dizer, ela era detalhista mesmo. E acho que é por aí que as crianças gostam muito da obra de tia Tarsila. As professoras mostram todas as pinturas e tal. Eles acabam escolhendo um quadro de tia Tarsila para reproduzir. Qual foi a inspiração da Tarsila? A inspiração dela era a vida, a própria vida, as pessoas, as ocasiões, tudo. Nesse quadro nós podemos perceber o forte componente folclórico brasileiro na obra da Tarsila, que liga a nossa tradição cultural à lusofonia e ao Quinto Império. Nós sabemos que essa é a bandeira do divino, que foi tanto cantada já com os nossos músicos e representada em quadros, em festividades do nosso povo. Agora, a Tarsila tinha perfeita noção disso mesmo, porque ela nasceu em Capivari, sempre esteve em contato com o povo, e essa é talvez a principal ligação que nós temos com a lusofonia, com a herança portuguesa. No livro História Secreta do Brasil, eu procuro fazer esse comentário, essa ligação entre as nossas heranças lusófonas, que foram as bases, em grande parte, da cultura do nosso povo, o povo brasileiro.
Mas por que ela foi presa? Porque ela esteve na Rússia e ela voltou entusiasmada com o que ela viu. Quer dizer, naturalmente lá mostraram o bonito, porque tudo nesse mundo tem um lado ruim misturado com um lado bom. Até a ditadura, claro que deve ter um lado bom. Então devem ter mostrado a ela lá na Rússia, né, as coisas. Então ela voltou um pouco entusiasmada. Mas ela não era comunista, né? Não era. Quer dizer, ela, como toda pessoa, tem aqueles ideais, né? Mas não que ela pertencesse a um partido e fosse militante, como foi Pagô. Pagô era militante do partido, né? Tia Tarsila não, militante não. Ela só tinha ideias de esquerda. Mas ela já tinha essa ideia de mudar a sociedade, né? Ela tinha. Mesmo que ela não tivesse isso, que ela não tivesse colocado isso em formas assim explícitas de um esquema de ciências sociais, antropológicas, tudo que ela fazia, ela visava a justiça para o próximo, do explorado, do pobre, do trabalhador. Ela dava um enorme valor, né, ao trabalho. Tarsila era muito realista, porque ela dava muito valor ao trabalho. E mesmo tendo tido contato com todo esse mundo do poder, do luxo, da pompa, em Paris, e mesmo na família dela, ela optou pelo que é genuinamente humano e pelos verdadeiros valores do ser humano e da sociedade. Então, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. E, por isso, ela ameaçou muita gente. Porque os hipócritas, os exploradores, eles percebiam a força, o poder do trabalho da Tarsila. Se a Tarsila vivesse hoje, o que ela faria, a senhora acha? Aí que está. Seria uma tia queridíssima, nada mais do que isso, né? Mas a senhora acha que ela também se interessava por esses movimentos sociais? Claro. Movimento, por exemplo, da Cláudia, claro que ela teria dado o maior apoio possível. Teria dado, mas como não? Isso eu não preciso, certeza. Se tivesse um telefoninho lá para o plano astral, a tia Tarsila responderia isso aí mesmo. Note que, por exemplo, a civilização se dirige mais no sentido da exploração do ser humano, né? No sentido econômico. Então, o que é o sentido econômico? É um sentido praticamente de rebaixar a cultura, de rebaixar a civilização. Porque a arte, o artista, ou então mesmo a mulher, aí entra a mulher que tem a tendência, né, para a beleza mais acentuada e é mais bonita, geralmente, do que o homem. O que acontece? É que, nesse caso, a inveja é muito violenta que o ser humano tem, então ele quer substituir a cultura, a civilização, por uma conduta de poder, né? Ele quer dominar a sociedade. Então a sociedade atualmente é torta, é uma sociedade manca, é uma sociedade doente, uma patologia social muito violenta. A sociedade é sociopatológica. Por quê? Porque justamente o elemento de equilíbrio, o elemento que poderia harmonizar a verdade, a parte política, científica, a parte assim da civilização prática, com a cultura, com a base que é a filosofia, que é a ciência, etc., essa parte que seria a das artes não existe, porque o ser humano ele quer apenas o domínio puro e simples de tudo de um modo doentio. O ser humano não dá valor às artes porque é muito doente, viu? Pode notar que quanto mais a pessoa é doente, mais ela estraga as coisas. Se você entra num carro de uma pessoa muito doente, o carro é sujo, o carro é quebrado. A casa é mal cuidada, desleixada, a pintura não é valorizada, não é refeita. Inclusive essa questão da decoração das casas de interiores, isso não é uma questão de luxo,
porque é uma necessidade para o equilíbrio interior da pessoa. As formas têm energias, Helena. Isso existe em toda uma ciência de estudo da energia das formas. E as formas têm energias. As formas harmônicas, elas emanam uma energia terapêutica, não só para os seres humanos, mas para animais, para... por exemplo, o gado, já foi comprovado que uma vaquinha dá melhor leite, mais leite, se existe uma música harmônica, até de Bach, por exemplo, no fundo, ela produz melhor leite. Se toca em experimentos com animais, se eles são submetidos a música metálica, esse rock pesado, eles já começam a ficar agitados, as vaquinhas dão menos leite. Então, a beleza, ela tem uma energia que faz parte da natureza e ela é necessária, ela é essencial. Os doentes mentais ficam muito agitados em determinados ambientes onde existem cores muito contrastantes, muito fortes. O branco não é uma cor terapêutica como se acredita, por exemplo. Existe todo um estudo em torno da estética relacionada à psicoterapia, à terapêutica de todos os seres. E aí, então, a gente pode verificar que uma pessoa, uma cidade como São Paulo, que já foi muito mais bem cuidada e mais bonita, atualmente São Paulo é judiada na periferia. Então diz, mas o pobre não tem dinheiro para fazer uma casa bonita, ele precisaria ser orientado para colocar beleza, porque a beleza não é obrigatoriamente uma questão de dinheiro, é uma questão de equilíbrio, de harmonia, de formas, de cores. Então se vai fazer um barracãozinho, então fazer um barracãozinho bonito, com cores bonitas, pintar com uma tinta adequada. Isso tudo depende de uma formação cultural. Agora, a senhora pode notar, o Dr. Kepp falou a respeito da civilização ligada ao dinheiro, que os bancos usam muito dos artistas para se promoverem diante do público, porque eles, de um lado, eles têm uma atividade exploratória, especulatória e exploratória. Então eles fazem um certo mecenato, entre aspas, para determinados artistas, para poderem vender a imagem deles para o público, porque o público, no fundo, tem essa atração pelo belo. Então, a arte não deveria ser um privilégio de minorias ou situações de mecenato são imorais. A arte é uma coisa da vida do povo, do dia a dia, que todo o povo deveria poder ter esse usufruto. Sabe que uma vez, um cliente falou assim, mas o que acontece nessas modelos, essas moças tão bonitas, né? Essas pessoas que são assim figuras de revista, que fazem promoção, como aquela Tweed da Inglaterra. O que acontece que de repente elas emagrecem, ficam esqueléticas, feias? Eu falei, então, aí a questão, da inveja, que a senhora falou, a questão da inveja que faz com que o ser humano estrague o que ele tem de melhor. Então, o que acontece nessa questão da inveja? O ser humano, ele, por uma coisa interna, que ele se torna contra a vida, contra a civilização, então ele tenta destruir, inclusive, no caso das modelos, o próprio corpo para se tornarem feias. É o que acontece, com a civilização humana. Você falou das casas. E uma casa até pobre pode ter a sua beleza, a sua organização bonita. Na janela, umas florzinhas, uma cor bonita, ser limpinha, ter harmonia.